Enquanto eu termino de tomar o meu cafezinho aqui, eu vou compartilhar com vocês uma história que o Senhor falou comigo e que tem muito a ver com o que eu tenho vivido os últimos meses aqui na minha casa, na minha vida. E de uma certa forma eu recebo como Deus me respondendo algumas pautas das minhas orações feitas nas madrugadas, sobretudo nos últimos 6 meses. Então, o livro que eu estou lendo é esse aqui, Mulher do Reino, do Tony da Cristal. Vai ficar espelhado que fala, né? Mas depois eu coloco uma foto no print para quem tiver interesse em comprar, ou quem já tem, vale a pena seguir essa parte aqui. O capítulo, na verdade eu estou fazendo uma releitura dele, né? É o capítulo 5, que fala do poder da fé. E a viúva de Sarepta, ela é uma personagem da Bíblia que ela não tem o nome escrito na Bíblia, e ela tem 2 situações marcantes na vida dela, que a fé nos passa como a fé vem de momentos improváveis aos nossos olhos, de situações impossíveis aos olhos humanos. Mas Deus é um Deus do impossível, Deus é o Deus de milagres. E Deus agiu poderosamente por causa da fé dessa viúva. Em 1 Reis, no capítulo 17, fala sobre a viúva de Sarepta e a intervenção do profeta Elias. A região onde ela morava, que era em Israel, a região dela estava passando por uma grande crise, por uma grande fome, por uma grande seca. O capítulo relata que foi cerca de 3 anos e meio que não choveu naquela região e chegou um momento que a terra não estava mais produzindo e as pessoas estavam morrendo, literalmente morrendo de fome. Não tinha como produzir alimento, não tinha como vender, não tinha como faturar naquela época, né? E nessa região em especial. Então, as pessoas estavam na miséria, na fome, na escassez. Estavam passando por um momento de muita, muita, muita dificuldade. E a viúva de Sarepta, ela tinha um filho, e ela tinha um pouquinho na casa dela de azeite e um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, uma quantidade pequena de azeite. E o profeta Elias, ele foi direcionado por Deus, bem específico, para ir para essa região e pedir abrigo para essa mulher. O profeta Elias chegou até a casa dela, ela estava colhendo gravetos, a Bíblia conta. Provavelmente faria ali uma fogueirinha, né? Acendia um pouquinho de fogo para usar a farinha e o azeite para algo para se alimentar, ela e o filho. E o profeta Elias chega nesse momento e pede um pouquinho de água para ela. E ela vai até a casa dela, entra dentro de casa e pega a água. E a Bíblia conta que ele pediu também um pedaço de pão. E ela voltou e falou que ela não tinha, que ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que ela faria algo para ela e o filho dela comerem, e depois disso eles iriam morrer, porque ela não tinha recursos, não tinha alimento, e ela estava contando, né, que seria a última refeição da vida dela e do filho. E Elias, direcionado por Deus, falou: faça um bolo, né, com
esses ingredientes que você tem. E Deus manda te dizer que até o dia que Ele enviar chuva, não vai faltar azeite, nem vai faltar farinha na sua casa. Então, em outras palavras, né? Vocês não vão morrer de fome. Diante de uma situação, aos nossos olhos, impossível, né? E diz que ela obedeceu. E ele falou, vai, faça um bolo para mim, e depois você vai fazer pão, bolo para você e seu filho. E até o dia de chover não vai faltar alimento na sua casa. Quem quiser conferir, está no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento. 1 Reis, o capítulo 17. Do verso 7 até o verso 24. Conta a história dessa viúva. E o que Deus me mostrou aqui sobre essa primeira parte da história dela? Ela tem dois eventos muito especiais que acontecem na vida dela, que trabalha a fé, que nos alimenta a fé. E esse primeiro episódio, o segundo episódio a gente não vai abordar, mas esse primeiro episódio, o capítulo me ensina o seguinte, que a fé mais intensa é encontrada nos lugares mais surpreendentes, pois a fé depende de relacionamentos e não de religião. Preste atenção. A religião pode ser um dos maiores obstáculos para a fé, porque cria dependência de um ritual e não do Deus do universo, que pode fazer todas as coisas. Isso daqui eu li aqui deste livro agora. E a explicação, Deus, Ele não foi atrás de pessoas que tivessem uma fé professada, a pessoa que declara que tem fé, a pessoa que exalta que tem fé, a pessoa que fala, que assume que tem fé em Deus, né? Ele foi atrás de um coração verdadeiramente firmado na fé. Segunda coisa, o que este livro explicou aqui? Ele foi atrás de uma mulher, uma viúva, que morava fora dos círculos cristãos normais. Era a única que acreditaria no que o profeta estava dizendo. Ele não foi dentro da igreja buscar uma mulher de fé. Preste atenção, isso é muito sério. Ao buscar uma mulher de grande e poderosa fé, Deus não procurou nos bancos da igreja, procurou nos corações, a fim de encontrar uma mulher que lhe obedeceria. Ela nunca tinha visto o profeta Elias. Era um estranho que encontrou com ela catando ali alguns gravetos na porta da casa dela para fazer uma fogueirinha, para fazer um pouquinho de alimento, que ela já estava convencida de que seria a última refeição da vida. Não tinha previsão de chuva, a seca tomou conta, a fome tomou conta, e ela tinha um filho para alimentar. É doído a gente que é mãe imaginar uma situação dessa. É doído, é muito puxado. Mas Deus vem e trabalha com a gente, né? Deus veio e sustentou, né, essa mulher. E ela obedeceu e assim se cumpriu. E ela obedeceu a um estranho enviado por Deus. Ela teve esse ato de poderosa fé, de grande fé,
eu tomo do pressuposto que o Espírito Santo convenceu ela, testificou nela, obedeça, ele é enviado do Senhor, confia, ele não está aqui para te enganar, ele não está mentindo, ele é um profeta do Deus Todo-Poderoso, confia, obedeça a ele. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e não tem a fé que essa mulher, que o livro relata, não estava dentro dos círculos cristãos, ela morava fora, ela não frequentava as sinagogas, ela não era uma mulher de religiosidade, ela não era uma mulher que frequentava os cultos da época, as sinagogas, ela não ia, não tinha o círculo cristão, não professava nenhum tipo não praticava ali aos olhos da religião, ela não tivesse talvez a conduta, né, que os religiosos da época exigiam para que fosse uma pessoa considerada do povo de Deus, né, digamos assim. Mas Deus encontrou essa mulher de grande fé fora dos círculos cristãos. Quantas de nós estamos dentro da igreja e às vezes um mínimo ato de fé que a gente diz que tem, a gente não demonstra, a gente não vive essa fé. Eu tenho para mim que se ele fosse dentro das igrejas, das sinagogas, ele não encontraria, se ele fosse dentro dos templos, ele não encontraria uma mulher de tamanha fé, porque as mulheres estavam vivendo uma religiosidade. Olha o que eu li aqui. A religião pode ser um dos maiores obstáculos para a fé, porque ela cria dependência de um ritual e não do Deus do universo. Gente, religiosidade é muito sério. É muito sério, ela mata a fé dentro da gente, porque a gente começa a criar dependência de rituais, dependência de um culto engessado, dependência de pessoas, e a gente se esquece do Deus do impossível. E essa mulher aqui, ela confiou no Deus do impossível, no Deus que realiza milagres. Então a fé dela foi poderosa em Deus. E muitas de nós estamos dentro da igreja de segunda a segunda, frequentando os cultos, frequentando reuniões de oração, participando das programações, mas quando a gente sai de lá, cadê a nossa fé? Alimentada ou não? Será? O que a gente está mostrando? O que Deus está vendo no nosso coração? Diz que Ele foi atrás de corações que tinham uma fé poderosa nele, e não atrás de pessoas que estavam dentro, sentadas nos bancos das igrejas. O nosso coração precisa estar firme em Cristo Jesus. Alimente a fé, alimente a sua fé, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, ouça pregações, se alimente da palavra de Deus, se alimente de louvores de adoração, encha a sua casa de louvor, busca pelo Espírito Santo, se entregue a Deus, pede para Deus, Deus, alimente a minha fé, Deus, se quebrante o coração, Deus, enche o meu coração de fé, enche a minha vida, enche a minha boca de palavras que edificam. A gente precisa buscar se alimentar da palavra de Deus. A fé vem por se alimentar da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.